8 horas e 1 minuto aqui na Rádio Catedral, a nossa rádio, a Rádio da Família, 105.9. E nessa terça-feira nós começamos mais um programa. Lembrando que se você quiser participar, você pode mandar sua mensagem através do WhatsApp, que é o 3728-1059, 3728-1059. E o nosso Instagram é @RádioCatedralFM, @RádioCatedralFM. É que você vai poder participar, você já está ligadinho aí conosco. Manda sua notícia, manda seu recado, manda seu abraço, porque hoje nós temos gente boa demais aqui nos nossos estúdios, mais uma vez atendendo a um convite nosso. Lembrando que o Além da Notícia no YouTube já está chegando a quase 3.800.000 visualizações. Muito obrigado. Há 2 semanas atrás, quando nós iniciamos o nosso trabalho aqui, nós recebemos o prefeito. Naquela ocasião, nós estávamos com 3.500.000 visualizações e agora estamos chegando a quase 3.800.000 visualizações. Obrigado a todo mundo que nos acompanha pela Rádio Catedral e também no nosso canal do YouTube. Boa noite, Luciana. Boa noite, Gregório. Boa noite, ouvintes da Rádio Catedral 105.9. Estamos novamente aqui, graças a Deus, e trazendo um convidado muito querido, meu amigo há mais de 20 anos. Já estou ficando velha, né, Gregório? E dia Pois 2 é, está chegando, né? Você está com 28 anos. Conhece o Elias, então, desde a época que você estava lá em Eugenópolis. É verdade. Elias Muratório, obrigado, meu mestre, meu professor. Aí me condena também, né, Lu? Você vai falar de anos aí, meu Deus do céu. Boa noite, Gregório. Boa noite, Luciana. Boa noite, ouvintes da Rádio Catedral. Satisfação estar aqui nesse programa que venho assistindo sim, e ouvindo também, às vezes, né? Porque pela rádio só se ouve, mas Isso. pelo Instagram e outras redes a gente assiste também. Muito bom, a iniciativa não podia ser melhor. Parabéns todos os dois. Obrigado. A Luciana conversou com o nosso diretor, o Eric Carvalho, lá no Banco do Brasil. O nosso diretor acabou convidando a Luciana se convidou e no final deu certo. Nós estamos no ar aí com o programa. Um abraço também para o Luiz Carlos Santana, nosso gerente da rádio, o Marcelo Luiz. Ô Marcelo Luiz é tão alto que eu chego aqui, eu tenho que ficar ajeitando a cadeira umas 10 vezes para alcançar o microfone. Marcelo Luiz, um abraço. Marcelo Luiz. E um abraço também para o Zacarias Marques, acabou de sair ele e o Robson. O Zacarias Marques é meio italiano, ficou triste porque a Itália perdeu. A Itália perdeu, está fora mais uma vez da Copa do Mundo, você acredita isso? Eu também sou meio italiano, eu sou Muratori. Pois é, olha só. E sabe o significado de Muratori? Não, agora fazedor de muro, pedreiro, trabalha com muros, com construções, é isso. Então está muito próximo de Cristo, né? Porque Jesus Cristo aí era um dos grandes construtores, Sem né? dúvida. Porque, se a gente pensar bem, olha só, vamos falar um pouquinho da religiosidade. Cristo era carpinteiro, filho de José, que também era carpinteiro, construía-se. Naquela época não se usava muito fazer casas de barro, de tijolos. Então, se usava a construção de madeira, que foi exportado para vários países. E, inclusive, naquela região lá, muitas casas de madeira. E ele é um construtor. E você acabou de falar aí que o Muratori era um construtor de muros. Pois é, meu avô foi importado direto da Itália. E aí, tá vendo? E a Itália agora está mais uma vez, pela 3ª vez consecutiva, fora da Copa do Mundo. Eu até falei com a Luciana vindo para cá, por que aconteceu isso, né, Luciana? Nós estávamos conversando. Porque os países, né, as equipes de futebol estão perdendo a identidade, Elisa. Assim como você que trabalha a letra, que você trabalha a escrita, a gente procura manter vivo essa escrita nossa, o poder e a qualidade da nossa escrita. A gente vê os times de futebol perdendo a sua essência. Os times italianos exportam jogadores do Brasil, do Uruguai, da Argentina, do Paraguai, de todas as nações. Ali do leste europeu, russo, ucraniano, que vão fugindo da guerra, eles vão jogar onde? Vão jogar na Itália, na Velha Senhora. Só que depois na Copa tem que ter só os nacionais, né? De nacionalidade. Então. O Brasil mas que hoje. Diga nosso Brasil, né? O Brasil hoje. O time da Luciana, o Flamengo, tem 7 jogadores estrangeiros como titulares, tem 4 brasileiros. Então não tem mais identidade nacional. Não tem.
A gente via antigamente os jogadores, a gente falava assim, nossa, será que o Brasil nunca vai ter um jogador estrangeiro? Hoje nós estamos perdendo. Sim. E nós não estamos bem, não. Hoje à noite vai ter jogador da seleção brasileira em campo. Mas, Gregório José, vamos deixar o futebol de lado. Não, mas é porque nós estamos falando da Itália. E vamos passar para o lado poético. Lado poético. Nossas origens. Que não deixa de ser poético. Zacaria Marques, um abraço aí. Robson Júnior. Abraço para esse povo todo aí que você já citou também. Lélio Bittencourt também. Bittencourt, você sabe de onde é BM Bittencourt ou não? Não. Vamos descobrir então, depois. Depois nós vamos descobrir, viu, Lélio? Se você souber, fala para nós aí, Lélio Bittencourt. Fala, não esconde, nós estamos falando das raízes aí das nacionalidades. Mas nós estamos aqui com o Elias Muratori, que hoje é o presidente da Academia Muriaense de Letras e Artes. Como é que é isso, Elias? Assumir aí essa fantástica entidade de literatos. Gregório, uma responsabilidade muito grande. A nossa academia está completando, ou melhor, completou, né, está vivendo 13 anos. Dia 6 de dezembro passado foi data da instalação. Então, nós começamos em 2012 com a instalação, mas eu digo que, para mim e para aqueles que iniciaram, né, juntos com o saudoso Luiz Gonzaga da Silva, que iniciaram a academia, para nós tem 14, porque nós, há um ano antes, já sentávamos, discutíamos como é que nós vamos fazer, como é que não vamos, o que a gente precisa adotar e tal. Então, depois, eu já fui vice-presidente há anos atrás, eu já fui vários anos diretor de relações públicas e, por motivos, assim, óbvio, né, pela experiência adquirida, dessa vez aceitei esse desafio. Mas estou vendo que está pesando já. E os convites, mas nunca pararam, né? Ele está na hora de você assumir a presidência, falava, depois, deixa eu ganhar um pouquinho de experiência. Já, muita gente ali, não é meu tempo, não é meu tempo, eu não desejo agora e tal. E agora coincidiu, né, da gente ter acumulado aí mais um pouquinho de experiência, de sabedoria. Aí a gente coloca entre aspas, né? Porque então você é muito sábio, não sou nada. A gente só sabe que não sabe, né? Elias, quantos livros você já escreveu, meu amigo? Olha, na verdade eu já devo ter escrevido uns 30. Porque a gente acaba escrevendo muito, né, Gregório? Não mais que o Gregório. Não mais que o Gregório, porque esse cara, eu não sei como, que ele deve escrever artigo de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, né? Mas eu já escrevi bastante. Mas tenho publicados 4 livros, tenho um outro pronto, um conteúdo pronto, mas você também, como escritor, né, e já publicou livros, sabe da dificuldade que é. Muito. Nós não temos um mercado aberto, né? É muito trabalhoso você lançar um livro, publicar, mas a gente sempre fica... Eu hoje estava pensando nisso, sabe? Eu falei, quando eu publicar o 5º, que é esse que está pronto, o conteúdo, eu vou ter que já fazer outro. Bom, não tem outro escrito, porque as pessoas sempre cobram da gente, né? Ué, cadê o próximo? Ué, cadê mais um livro? E a gente fica nessa responsabilidade. Mas são 4 com esse conteúdo está pronto, são 5 com mais conteúdos que a gente fica brincando aí de fazer cordel, a gente fica brincando de fazer poesia, de fazer uma crônicazinha sem A, sem E, sem I, sem O, sem U, né? E por aí vai. Mas eu gostei demais dessa sua escrita, desse seu conto, quando você desaparece com as vogais. Isso ficou muito interessante. Inclusive a Luciana está dando uma colinha ali para o Elias, ali, mas eu gostei tanto que daqui a pouco eu que vou declamar isso aqui, viu, Elias? Porque, fique à vontade. Porque o que é interessante, como você falou da gente produzir, escrever, às vezes uma frase dita num café, numa mesa de bar, ou eu falo numa mesa de bar com quem que eu bebo muito, né? Que eu fumo muito, bebo nada, não fumo nada também, né? Graças a Deus não fumo, não sou muito adepto a isso, mas uma frase dita fala assim, nossa, isso daria uma boa história, né? Uma boa crônica. O Luiz Carlos Santana, de vez em quando,
lê alguma coisa que eu escrevi e fala, Luciano, deixa eu gravar. Eu falo, tá à vontade, pode. Se atingir uma pessoa, aquilo que a gente escreve, com certeza vai marcar outras pessoas. Já vale. Uma pessoa já vale. Agora, graças a Deus, né, por curiosidade, pelo exercício de escrita que a gente faz, a gente acaba atingindo, são muitas pessoas mesmo. E esse exemplo que a gente brincou aqui já, né, tem uma coleção de crônicas num dos meus livros, no Crontos, que é justamente isso. São 5 crônicas, uma sem a letra A, outra sem a letra E, sem I, sem O, sem U. E é difícil fazer isso. É difícil, sabe? É muito difícil. Escrever, para você ter uma ideia, quando eu estava começando a escrever a crônica, porque a crônica é uma historinha que eu mesmo inventei, né? Não é uma coisa, uma notícia de cronologia, mas é uma crônica inventada, fictícia, e eu comecei então a fazer 2, 3, 4, 5 frases aí já no computador, e a minha esposa passou atrás, o que você está escrevendo aí? Falei, eu vou escrever uma crônica sem a letra A. Como é que você vai escrever uma crônica sem a letra A? A gente não fala nenhuma frase sem a letra A. Mas eu já escrevi aqui uma meia dúzia de frases aqui, eu vou fazer. E demorei. Deu uma historinha que tem 2 páginas de livro e fiz. E aí, só para lembrar o título, então, olha, Teste Inteligente. O ouvinte já vai perceber, quem está nos assistindo já vai perceber, não tem letra A. Teste Inteligente. Tente descobrir o que o texto tem, o que o texto seguinte tem de menos. E menos é a letra A. Então, já no título e subtítulo já não tem a letra A, né? E esse é um exercício. E aí falei, bom, então vou fazer sem E, sem I, sem O e sem U. Eu demorei bastante para escrever, Gregório. Aconteceu uma coisa muito interessante. Eu estava fazendo faculdade de jornalismo e na sala de aula todo mundo, a turma, Elis, cadê sem U? Cadê sem U? Que eu vou... Eu falei, não, quando eu vou publicar o livro e tal, eu vou terminar para ficar a coletânea de 5. Fui escrever sem U, eu descobri que eu não podia escrever uma, o quê, para quê, outro, outra, porque... Aí eu até brinco, né? Não podia escrever tatu, urubu, não podia. Não, né? tinha, porque todos têm a letra U. Então, assim, tão difícil escrever sem U quanto foi sem A. Mas eu consegui, né? É porque eu boto na minha cabeça assim, exercitar. Então, eu tenho que, para fazer isso, eu tenho que escrever enxuto, eu não posso ficar enchendo linguiça, porque como é que eu vou ficar enchendo linguiça com frases sem a letra A? Não tem jeito. Eu vou ter que ter um vocabulário maior, eu vou ter que buscar no dicionário, se for o caso. E aí eu me animei com essa história, com essas 4, 5 crônicas. Depois falei, bom, eu vou escrever uma coletânea de crônicazinhas ou de historinhas em 100 palavras. Nem 99, nem 101. 100 palavras. Gregório, Luciano, foi um negócio muito interessante. Eu pensei, eu vou escrever, então, uma e depois eu conto quantas palavras tem. Então, eu vou tentar escrever mais enxuto possível. Fui contar, tinha 170 palavras. Aí começou a enxugar. Vamos refazer. Caiu para 130, 110, 105, 102. Para você tirar uma palavra da frase, você não vai lá e tira, você tem que refazer a frase. Exato. E às vezes você demora um pouquinho para refazer aquela frase e esquece quantas palavras ela tem, aí deu 98. Agora tem que refazer e aumentar 2. E deu 99, ou deu 101, 100 palavras. Bom, considerando, né, o artigo, né, também como palavra. Eu fiz uma coleção de 10 dessas crônicas, dessas histórias. Que está no Crontos. Que está no Crontos. Não, essa coletânea não foi publicada. Essa não foi. Ainda não. Mas está no Crontos, ainda não. Mas está no Crontos uma crônica também, com todas as palavras começadas com a letra P,
que eu, modéstia à parte, gosto muito, porque é uma mensagem de paz, fala de guerra, né? E o que nós estamos vivendo no nosso mundo hoje. E a gente... Ah, tá. Lembrando que esse é o livro das crônicas. E Crônicas, uma amiga falou, você sabe que você pode tirar o acento ou deixar com acento, né? Exato. Falei, mas eu quero deixar com acento porque eu quero chamar mais atenção. Crônicas e contos. Né? Crônicas e contos. E é, então, nesse aí que tem a história da Praça do Trabalhador? Da estátua? Da praça não, da estátua, né? Da estátua, propriamente? Acho que é sim. É no Crônicas, eu li. A Velha Muriari. Isso. A Velha Muriari. É. Como diz outro, história verídica com personagens não tão verídicos assim. Talvez. Talvez. Há controvérsia. É. E o outro, esse é o Crônicas, e o outro livro? Esse colorido aí, bonito. O colorido é o meu primeiro livro, Histórias, Fábulas e Parábolas, e aí quando você falou de uma frase aí que você diz e tal, eu me lembrei que, aqui, por exemplo, eu tenho historinha, que um ditado popular, eu crio uma história em cima. Então, existe um ditado popular antigo, que não importa a cor do gato, importa que o gato pegue o rato. Eu transformei esse ditado popular, eu criei uma história em cima. Então, 50%, 60% das histórias aqui são de domínio popular, que eu faço uma releitura. Isso é interessante. E as outros 40%, 45%, 50% são criação própria de coisas assim, ditados e tal. Então, primeiro, esse aqui é o segundo, Jesus e sua didática de comunicação. É justamente quando eu estava fazendo o curso de comunicação, jornalismo, a minha monografia de final de curso. Se transformou num livro. Transformei num livro. Todos eles autografados, né? Viu? Então, assim, foi uma monografia escrita em 75 páginas. Na época, eu não sei se mudou, mas era no máximo 80. E deve ter sido poucos acadêmicos que transformaram em livro. Como? Devem ter sido poucos acadêmicos da sua turma que transformou a tese em livro, viu? Eu acho que não houve não, viu? Mas eu já fiz com esse propósito, então foi aprovado com nota 10 na banca e aprovado como lei de incentivo pela Fundarte também. Então esse livro aqui. E porque assim as pessoas pensam assim, bom, é um livro de religião? Não, é um livro de comunicação, a forma de Jesus e o Jesus homem, não o Jesus, o Cristo, Filho de Deus. Inclusive, aqui na contracapa tem um diálogo, né? A minha corretora final, vamos dizer assim, Rita Schettini, falou assim, por que você fala por que você não cita o Cristo, Filho de Deus? Aquele Cristo, Filho de Deus, nesse momento não me interessava, não. Me interessa muito por ele em outras ocasiões. Aqui me interessou o diálogo de Jesus com todos os segmentos da sociedade. E o quarto livro é O Menino Passarinho, que é uma historinha infanto-juvenil, mas também que adultos lerem vão gostar, porque vai lembrar de muitas coisas. Não é minha biografia de quando criança, mas é baseado, né, num pensamento que eu tinha quando criança. Eu me imaginava ser um passarinho, pousar em cima da jardineira que passava, fazia a rota lá, na minha grande gameleira de boa família, e eu imaginava pousado ali, viajando pelo mundo afora. Então, no estilo Richard, que é aquele autor, né, do Fernão Capelo Gaivota. Fernão Capelo Gaivota. Richard Bach. Lembrança. Richard Bach. Isso. Então, fiz. E aí, esse moleque de 6 anos ou 6 anos e meio vai até o estrangeiro, de condução em condução, conhece a primeira cidade, conhece luz elétrica, conhece o relógio da matriz, e aquele de ponteirão ainda, que ele brinca inclusive com o ponteiro. São muitas aventuras. E o quinto livro que está vindo por aí. Vamos fazer um intervalo, Elias, mas vamos aí nós dois. Luciana, abre lá a colinha do Elias
que nós vamos fazer aí, em duas vozes aí, um dos cordéis, dos ensaios de cordéis. Vamos dizer assim, um dos exercícios. Exercícios de Elias Muratori. Bom era quando nós via São Jorge na lua. Você faz uma estrofe e outra? Exato. Então manda. Hoje tá tudo de mudado, né, com Patatão? Muito mais que mudado, cruz credo com Pajão. Antes, nós via São Jorge na lua, tempo mesmo bom. Lembrança boa, homem. São Jorge guerreiro, toda criança via também. Era só olhar do terreiro. Hoje acham que nem tem no céu aquele luzeiro. Tempo bom nós vivia, bastava pro céu olhar, e em seu cavalo Jorge ia a grande fera matar. Quem queria sempre via, era só pra lua olhar. Pois não é, com Patatão. Era de boas novidades. Aquele era tempo bom. Hoje tem muitas maldades alimentando o dragão. Essa que é a verdade. Enquanto com Pajão, a mentira prolifera, os males do Tardagrão já estão na atmosfera. Não vemos mais a lua, e o amor virou quimera. O trem tá tão de mudado, resta só a esperança. Há que ter todo cuidado, educar toda criança, pois o mal educado prega só desesperança. Solução virá só quando um e outro sair da sua. Um vê o sol se pondo, mas não vê nascer a lua. Tempo bom era quando nós via São Jorge na lua. Elias Muratori, essa aí é a autoria de Elias Muratori. Vamos para o intervalo, daqui a pouquinho estaremos de volta para falar sobre literatura, sobre a Academia Jovem de Letras, aí que o Elias vai explicar o nome dela direitinho para nós, e vamos bater um papinho aí. Daqui a pouquinho estaremos de volta aqui no Além da Notícia, na Rádio Catedral 105.9. Não saia daí. Estamos de volta aqui na Rádio Catedral, a nossa rádio, a rádio da família 105.9. Você já sabe, o nosso zap é o 3728-1059, 3728-1059. Para você que está ligadinho aí na Rádio Catedral, você também pode participar pelo Instagram. O nosso Instagram é o @Rádio Catedral FM, @Rádio Catedral FM. Luciana Arquette tem recadinho aí, não tem? E quem está aqui ligadinho aqui na internet conosco, Elias, é a Simone Silva, a Cristina Canedo. A Simone Cristina, um abraço, Cristina acadêmica. Um abraço, Cristina. Bom. Cristina, hoje eu vi uma desenho, não, como é que chama? Uma pintura sua, e lembrei, falei, a Cristina tá sumida, como é que tá a Cristina? Aqui, né? Isso. Falar das artes dela também. A Andréia Apolinário, a Joelma Silva, a Dilma Oliveira, Helena Maria, a Lourdes Alves, nossa querida Lourdes Alves, todo dia aqui ligadinha. Isso aí, um grande abraço, Lourdes. Abraço, Lourdes. A Beatriz de Oliveira, o Joivan Vital, a Márcia Stock e a Lucilene Matos. Daqui a pouquinho eu falo mais. Isso aí. Elias Muratori, eu falei da Academia Jovem. Como é que é o nome mesmo da Academia Jovem? É Academia Muriaense de Letras Jovem. A Academia Muriaense. ANLEJ. Né, a sigla ANLEJ. E parece que ela teve posse recentemente de uma nova diretoria também. No ano passado, sob a batuta aí dos coordenadores Tereza Oliva e Rodrigo Mansur, nós realizamos o concurso de crônicas e poesia nas escolas municipais, estaduais e UIF. Então nós tivemos 10 escolhidos que tomaram posse agora quinta-feira passada, no último dia 26, tomaram posse na Anli Jovem. A turma antiga passou a Pelerine para os novatos e agora começa. Por 2 anos eles ficam, né? Daqui 2 anos, 2028, a gente faz outro concurso, também com o pessoal de escola, normalmente é assim, e a gente refaz essa turma, então de 2 em 2 anos. A turma que saiu deixa um livro pronto, breve vai estar sendo lançado também, o livro da Academia Jovem,
produto, né, material deles mesmos, textos deles mesmos, e foi uma grande festa, o Gregório e o Luciano. A gente reuniu a família, amigos. Nós tivemos um anfiteatro da Faculdade Santa Marcelina bastante cheio nesse dia, muita emoção, porque os jovens escolhidos, e aí, Gregório, é importante dizer o valor da academia, né? O valor da academia não é porque eu estou lá, não é porque Natalino está lá, não é porque Cristina está lá, não é porque Marília Neves está lá, não é porque cada membro da academia está lá, mas é pelo que ela representa. Eu vou muito em escolas falar do ato de escrever, da importância de ler, dos exercícios de escrita que faço, e descubro muitos alunos, eu também escrevo, mas eu não tenho coragem de mostrar. E muitos adultos, né? Muitos adultos em Muriaé, que Muriaé tem literatos e literatas assim formidáveis, mas que escrevem para eles mesmos, deixam guardadinho, mas muitos estão tendo coragem de tirar da gaveta aquilo que escreve. Então, a academia tanto é bom como para a juventude, para adolescentes que estão começando aí a aventurar nessa área das letras. E isso é importante, porque a gente vê que se os jovens estão se interessando, porque hoje em dia a gente nota mais as pessoas com textos curtos, diminutos, das redes sociais, e a preguiça da pessoa em poder ler. Quando a gente encontra um jovem lendo um livro, minha filha adora ler, ela consome livros de 800, 700 páginas, aí o pessoal fala assim, mas você consegue ler? Ela fala assim, em 3, 4 dias eu leio o livro, porque ela aprendeu isso desde jovem. E a gente, quando vê que os jovens estão interessados e produzindo, é maravilhoso. Pois é uma pena quando... Eu tenho em um desses livros aqui, que agora nem tem, uma historinha que é muito interessante, né? Como que era o palavreado de antigamente. Antigamente, você se referia a outras pessoas como vossa mercê. Depois, vós me ser, depois você, depois você, e agora é só ser. Só ser. Você vai lá? Isso. Como é que você está? Né? Cada vez mais o vocabulário vai diminuindo e, aliás, nem ser mais, né? Se a juventude vai escrever, só coloca lá um V e um C, só a letra C. Ou C mesmo e pronto. Né? Só a letrinha C. Quer dizer, o vocabulário diminuiu muito com essa coisa. A internet é muito bom, a IA é muito bom para corrigir os meus textos. Eu tenho um amigo que diz assim, Elias, você usa a inteligência artificial para fazer seus textos? Perguntei para ele, a inteligência artificial conhece as minhas ideias? Não conhece. Então, eu tenho que colocar as minhas ideias no papel, ou no caso, no computador. Aí sim eu posso pedir uma opinião então a IA. Aí ela me opina, aí ela sugere, ela diz lembra de um sinônimo que soa melhor do que o que eu coloquei, aí sim. Mas a ideia, eu não quero artificial fazendo texto para mim nunca. Para quê, né? Um abraço aí pro Sérgio Bordoni, meu irmão, um abraço para você, garoto, ligadinho aqui na Rádio Catedral, um abraço. O Fernando não vai estar ouvindo, o Fernando tá dando aula hoje, mas Fernando César Lopes, um abraço, onde você estiver aí, meu garoto, dando a sua aula, que você receba esse nosso abraço aqui, eu tenho certeza. Mas com certeza a esposa tá ligadinha aqui no Além da Notícia. O Fernando César, ou Elias, é um dos nossos incentivadores da Tech Silk. Conheço. Aqui, ó, nossa canequinha da Tech Silk aqui, aliás, ó. Ganhei eu ganhei. Olha aqui, ó. Tô tomando uma aguinha. A gente tem que falar que é água, né? Senão vão pensar mas que é água mesmo, né? Essa não é aquela do Jô Soares, não, da caneca do Jô Soares. Olha só que beleza. O Fernando César Lopes, aí, grande amigo, que nos presenteou aqui do Além da Notícia. E Elias, agora no segundo semestre de 2026, a academia tem vários eventos aí bons para quem gosta, para quem curte, para quem ainda pensa na literatura. Gregório, nós começamos o ano de 2026 em grande estilo. Grande estilo, assim, buscando
não sei como dizer, mas assim, grande estilo virou, mas antes a ideia era uma ideia triste, porque, gente, a academia não pode ficar fazendo só poesia. Vamos fazer alguma coisa? A mortandade de mulheres, o feminicídio está absurdo no nosso Muito país, absurdo na nossa cidade. A violência contra a mulher, né, está um absurdo no mundo, no nosso país muito mais, talvez, na nossa cidade também. Olha, de 2023 para cá, são 1.205 casos, né, ocorrências de agressão física, verbal, 3 assassinatos, 3 feminicídios em nossa cidade, sem contar os anteriores, né? Que a gente não precisa ficar, mas só dos últimos tempos. Então nós tivemos a minha eleição foi, aliás, a minha não, né? A nossa, tem toda a diretoria da ANLE, foi dia 7 de fevereiro. No mesmo dia 7 eu já lancei uma proposta de a gente fazer uma campanha, a Academia Muriense de Letras entrar numa campanha contra a agressão e o feminicídio. Sugeri então que cada um gravasse em vídeo uma frase artesanal, na casa dele, onde ele tivesse, e saiu gravações de todas as formas, de todo jeito, e montei essas frases gravadas num vídeo só e lançamos na rede. Totalmente contra. Eu, Elias Muratório, membro da Academia Muriense de Letras, sou contra o feminicídio, tá, por aí, cada um fez dessa forma. Ficou muito interessante. Não bastasse isso, olha, a direção, até as nossas relações públicas atual, vamos fazer uma passeata, uma caminhada. Organizamos também uma caminhada, ou passeata, como queira, chamando a atenção com uma faixa contra o feminicídio e tal. Foi muito representativo. Então, por isso que eu gaguejei lá no início, porque é uma campanha triste que você tem que fazer. Mas agora, seja, lembrar o ser humano que ele não pode agredir outra pessoa. Correto. Você ter que fazer isso é triste, né? Mas a gente precisa fazer. E agora nós temos, então, o Gregório, todo mês nós temos uma reunião ordinária. Muitas dessas reuniões ordinárias são abertas e a gente tem normalmente elogios acadêmicos. Então, um acadêmico vai fazer um elogio, vai falar sobre o patrono dele. Então, essas reuniões são abertas. E elas acontecem onde? Acontecem normalmente no último mês, no quarto mês no quarto sábado de cada mês. Então, nesse mês de abril, agora é dia 25. A gente coloca na rede aí, porque nós vamos ter elogio acadêmico sobre o assunto tal, e com quem a gente encontra nos grupos de WhatsApp também a gente convida. Mas, então, isso vai até todo mês a gente tem essa reunião. Então, nós temos saraus. O sarau regular é normalmente numa sexta-feira, normalmente é na última semana do mês e tal. Mês de fevereiro, mês de março, nós tivemos prejudicados pelas tempestades, né? Muito. Ou que estava acontecendo, ou que estava prometida, e que muitas vezes vieram mesmo. Mas agora eu acho que a gente consegue regularizar isso de novo. Então, nós já vamos ter sarau nesse mês de abril e vamos até junho. Em julho, em agosto... Quem quiser participar desse sarau é abertíssimo. Aliás, Luciana, é uma coisa muito interessante, porque normalmente a gente nós já fizemos em residência, nós já fizemos em outros locais que não seja a garagem do nosso amigo Renato Sigiliano, mas porque nós demos o título desse projeto de Sarau Literário Itinerante. Mas quando nós chegamos na garagem com o Belisário, nós falamos, olha, vamos dar isso aqui, né? Sarau Literário Itinerante Fixo. Vamos continuar fazendo aqui, porque o local é muito aconchegante, tem uma cervejinha artesanal da melhor qualidade, mas é abertíssimo. Então a gente chega lá, já tem uma pessoa tomando cerveja, um casal e tal, e chega gente que a gente nem conhece, jovem e tal, e eu não sabia o que estava acontecendo aqui. Não, eu também gosto muito de poesia, mas hoje eu não vou falar nada não, vou
não, porque eu não escolhi nada e tal. Quando vai chegando no final, eu escolhi um aqui da internet e tal, quero recitar também. O professor Então, Nicodemos fez um evento desse aí durante algum tempo num barzinho aqui próximo da prefeitura. E era sempre às quintas-feiras, né, Luciano? Nós íamos sempre. Sim, lembro disso. Ali era na sexta-feira, porque quinta-feira era a reunião do Rotary, era nas sextas-feiras. Aí depois fecharam o bar. Aliás, lembrando que nosso amigo Nicodemo vai lançar um livro aí. Tem um livro. Vamos convidá-lo para vir. Tem um livro, segundo ele, está pronto, é só os retoques finais para esse livro. O que está nos escutando aí já está mais do que convidado para vir aqui na Rádio Catedral, no programa Além da Notícia. Pois é. Então, em agosto, nós vamos ter um grande evento, estou chamando de um evento litero-cultural, porque além da literatura, nós vamos juntar todas as culturas de Muriaé, nós vamos convidar. Nós vamos ter o terceiro Flimur, Festival Literário de Muriaé. Nós fizemos o primeiro como feira, a mesma sigla, mas ao invés de festival, nós chamamos de feira. O segundo já chamamos de festival mesmo, porque abrange outras culturas, e agora nós fazemos o terceiro. Nesse terceiro Flimur, a gente recebe o encontro da Asaleng. Asaleng é a Associação das Academias de Letras de Minas Gerais. Então, nós estamos num grupo de WhatsApp com 30, 40 academias de Minas, Belo Horizonte, Juiz de Fora, São João del Rei, Lavras, enfim, muitas, além das nossas aqui próximas, Miraí, Leopoldina, Cataguases, Ubá e por aí afora. Então a gente recebe esse encontro aqui dos representantes. E aproveitando então essa oportunidade, nós vamos trazer uma grande personalidade da área da literatura em Muriaé. Eu não posso adiantar nome ainda, porque não está fechado ainda esse nome, mas eu estou conversando com a assessoria de 3, né, já conversei com 4, um nós já tivemos que descartar por causa de atividades que ele não pode realmente vir, mas outros 3. Posso garantir que personalidade nacional e com custo zero para assistir essa palestra, todos vão estar convidadíssimos. E isso é interessante, Elias. Eu participei, algum tempo atrás, do FEMUP, lá de Paranavaí, lá no Paraná. Eu fiquei em segundo lugar num concurso nacional de contos e ganhei o troféu Barrigudinha, está lá em casa guardado, que é de alumínio puro, a barriguda, muito bonito. E eu vi ali a cidade inteira vivenciando a cultura naquele mês, naquela semana. São 15 dias de evento lá, em que reúne a música e também a literatura. E a gente vê professores, estudantes, indo para as praças para fazer declamação de poemas, ou seja, coisa maravilhosa numa cidade. E nós poderíamos aproveitar e transformar a literatura agostina de Muriaé. Quem sabe a gente consegue fazer uma ostentação maior. Correto. Assisti, ouvi a entrevista aqui o bate-papo com o Gabriel, com a minha amiga Iris. Né? Gabriel está aí despontando na área da literatura também, na área do hip hop e tal. É uma das pessoas que a gente quer trazer para o nosso lado, para perto, além de todos. O grupo, então, ali que o Flávio também, coordenador lá e tal. Então, assim, a ideia é convidar todo mundo, porque a gente não pode deixar ninguém para trás. Não, todo mundo está participando de mãos dadas para dar certo. Principalmente, ainda mais quando se fala em academia, ou seja, vocês não querem tornar ninguém de voz calada, muito pelo contrário, dar voz aos cidadãos. Sem dúvida. Essa é a ideia. E ninguém faz nada sozinho, né, Elias? A diretoria está aí dando maior incentivo para que faça-se um dos maiores eventos literários da nossa cidade nesse mês de agosto. Eu tenho para mim, Gregório, que nós vamos conseguir movimentar aí, quem sabe 1.000 pessoas, porque eu imagino uma palestra com um auditório com 500 pessoas, com 600 pessoas, porque sendo uma personalidade nacional, né, conhecida, escritor ou escritora, porque no caso estou conversando tanto com escritor, com escritora, consagrada,
né? Pessoa consagradíssima e tal, com livros publicados e tudo mais. E sendo uma entrada totalmente franca, a gente espera atingir muita gente. Sem contar que nós vamos, no terceiro Flimur, nós vamos ter mesas, no plural, mesas de lançamentos. Isso é autores que têm livros publicados, que lançou recentemente, como o Gregório, né, como você, que lançou bem recente aí, tem livros, e tem livro para ser publicado aí também, né? Tem alguns livros aí que nós sabendo de livro pronto aí também. Agora eu quero saber, Elias, você falou de uma sinopse, de uma história aí, falando de um crime ocorrido em Muriaé uns anos atrás, talvez décadas, em que ia virar um livro. Como é que vai a pesquisa? É esse livro que está pronto. Mas, na verdade, não é um crime. Ô, Gregório, eu nasci na zona rural, Gameleira de Boa Família. Um abraço para o meu povo lá da Gameleira, para o meu povo de Gameleira de Boa Família. Eu estudei... Estou escutando aí a Rádio Catedral. Sim, sei disso. Boa Família. Estudei o primário na Escola Estadual Temístocles Eutrópio. Olha, a Giane Carla vai estar amanhã aqui para falar sobre o autismo. Grande Giane, aí, tá vendo? Aí, tá vendo? Abraço. E pro Gilson. Ela vai trazer o Gilson? Ela vai trazer o Gilson? O Gilson podia cantar a Casinha Branca, aqui, a capela. Já pensou? Já pensou? O Gilson teve um pouco adoentado, ela me disse. Ah, tá com a voz fraquinha. Está recuperando. Mas se ele puder vir, tá estendido, Gilson. Se você estiver nos escutando aí, um grande abraço e saiba que você tem as portas abertas aqui conosco, hein? Com certeza. Voltando ao livro lá. Grandes amigos. Bom, mas o livro, então, ô Gregório, desde criança, então, ali na Gameleira, eu presenciei, ou fiquei sabendo, ou aconteceu muito próximo, diversos assassinatos, sabe? De tempos em tempos, um assassinato. De tempos em tempos, um assassinato. E cresci com aquilo, juventude e tal, e mesmo depois de adulto, isso não saía da minha cabeça. Eu vou contar essas histórias. Só que eu não podia fazer um livro policial, não era o caso. Eu tinha que fazer um livro de literatura. Então aí também me permiti a liberdade poética, né? Então eu transformei os assassinatos, mesclei com histórias do cotidiano de antigamente, de 50 anos atrás, de 60 anos atrás, e fiz uma novela. Uma das pessoas que leram, só 2 pessoas até hoje leu esse livro. Uma delas falou: Elias, você pode chamar de um conto, mas é uma novela porque ele tem vários núcleos. Então ficou a história dos assassinatos contada, naturalmente com as versões que eu conhecia, mas ficou leve porque eu introduzi o cotidiano da vida da zona rural há 50, 60 anos atrás. Então é esse conteúdo. Esse conteúdo. Eu estava com muita esperança de que fosse esse ano. Só que é aquilo, né? Você vira presidente da academia, você tem outras já preocupações, né? Agora você não pode preocupar só com uma peça sua, agora você tem que preocupar com muitas. Porque a academia também, a gente... Olha, eu vou aqui até agradecer o convite da doutora Aline, que esteve aqui, que eu ouvi, né, a entrevista dela. Nós estamos convidados para o lançamento do livro da doutora Aline. Pretendemos estar lá, porque uma das tarefas da academia é valorizar as pratas da casa, né? Então, a gente tem que pensar nisso. Mas eu espero que em breve esse conteúdo esteja aí na mão do povo. Vai estar sim. Elias, nós estamos chegando ao final desse bate-papo aqui. Espero que a população que nos assistiu aí tenha entendido um pouquinho. E como é que o pessoal pode fazer para entrar em contato com a academia, para saber mais detalhes? Eu sei que tem o seu podcast é muito assistido, então o pessoal pode assistir lá também. Qual que é a periodicidade do seu podcast? O meu podcast está em banho-maria no momento. 2026. Isso, porque eu passei por um momento de doença na família há um tempo atrás e não estava em condições de fazer realmente, dedicação, de dedicar ao podcast.
então eu tive que colocá-lo em banho-maria. Tenho feito assim, né? As coisas que, igual a posse da Academia Jovem, está lá. As matériazinhas onde eu vou e tal, faço registros e vou alimentando o Muratori Podcast, que é o canal no YouTube. A pessoa pode digitar lá Elias Muratori no YouTube, que vai achar o meu canal. No Facebook, Elias Muratori, vai achar a minha página, o meu perfil, melhor dizendo, né? A entrevista de hoje, né? Inclusive, no Instagram também, @Elias Muratori. Quer dizer, eu não quis botar nada diferente, porque é Elias Muratori, né? Então, em qualquer lugar vai achar. A academia também tem o seu Instagram, que a gente não está alimentando bem, mas agora a gente precisa retomar. Tem a sua página no Facebook também, que aí a gente alimenta lá. E nós estamos pretendendo, em breve, lançar o site da academia. Nós vamos criar uma página, nós vamos criar um site para a gente ter mais contato. Cristina, põe suas pinturas lá. É isso. Aliás, por exemplo, essa exposição de livros do Flimu, por exemplo, eu falei só em livros, né? Mas de obras de arte, que a nossa academia Muriaense de Letras, mas também comporta a arte, e todo tipo de arte. Então, nós temos artesãos, nós temos pintoras, como a Cristina, e por aí. Isso é interessante. E por aí. E, Elias, já que nós estamos encerrando, vamos falar sobre os veículos e seus parentescos? Luciana, cadê a colinha? Cadê a colinha? Interessante essa história. Veículos e seus parentescos. Só para introduzir, então, a gente estava na garagem do Renatinho, no dia do aniversário dele, tomando uma cervejinha lá, e eu sentado na mesa com o Euler. E em cima da mesa, uma miniatura, não duas, de Kombi, uma maior, uma menorzinha. E eu peguei aquela miniatura e brinquei com o Euler. Euler, você sabia que Kombi é filha de ônibus? Aí surgiu o diálogo que a gente pode apresentar agora. E encerrar aqui esse momento. Veículos e seus... Agora você vai começar. Okay. Veículos e seus parentescos. Era aniversário do Renato. Euler e eu bebendo chopp. Na mesa, duas miniaturas. Eu, ônibus é pai de Kombi. Ele, cegonha é caminhão, mulher de caminhão gigante. Você gosta de escrever? Faça um texto disso. Família dos veículos. Pensando, fiquei nisso. Em carros bem parecidos, sejam bons ou com enguiço. Se veículos pudessem em casais reproduzir, criar laços parentescos, cegonheira clã construir, mãe solteira ela seria, gestante prestes a parir. Uma boa caminhonete, pai caminhão podia ter. Daqueles tipo Chevrolet, seria neta de Fenemê. Mercedes 1113, bisneta de jardineira iria ser. Van, 2 filhos criaria. Piurino de Doblô, irmão. Sobrinho de uma besta amaziada com furgão. Carmanguia, mano bastardo de Ferrari, por que não? Paraty, Gol quadrado, carro forte e possante, parente mesmo parece da charmosa variante, Fusca e Gordini, netos da robusta Vemaguete. Se veículos procriassem, gêmeos seriam gerados. Rural Willys teria óleo de Jeep Willys dourados. Bons bancos genéticos dos trollers melhorados. Elias Muratori, janeiro de 2024. Elias Muratori foi o nosso entrevistado de hoje e nós vamos ouvir uma música e daqui a pouco voltaremos falando, olha só, a República Democrática do Congo vai estar na Copa do Mundo e a Bósnia e Herzegovina também, Itália está fora. Pois é, por que eu me meto a fazer isso? Eu falei, não, tem que criar. Tem que inventar. Por isso que eu falo assim, quando eu começo a escrever, igual essa semana a Luciana falou uma coisa lá, ela falou, isso aqui daria um bom texto. Eu falei, sabe o que daria? E eu escrevi, saiu publicado em 2 jornais. Igual, um dos jornais que demorou a publicar, eu escrevo assim, efetivamente, diariamente, desde 2019. Nossa. O Estado de Minas publicou 2 artigos meus.
O Estado de Minas não, perdão. O Estadão de São Paulo. Aí. O Estadão de São Paulo. Aí um amigo meu lá de Berlândia falou, puxa, o Estadão te publicou? Eu falei, publicou. E eles são difíceis de publicar. Eu falei assim, mas demorou, mas... Foram com a minha cara. Eu falei assim, entenderam que eu estava escrevendo corretamente. Porque eles são bem rígidos com relação a isso. Eles são bem rigorosos. E aí eu peguei e falei, olha, uma hora a pessoa se rende. Eu falo assim, é porque às vezes eu não tenho Sem coisa que eu dúvida. escrevo assim interessante, tem hora que eu falo assim, eu acho que alguém vai publicar. Tem coisa que surpreende. Um né? dia eu Ou falei pelo com o sim Renato, ou pelo não. falei, o Renato falou assim, Gregório, você podia escrever um artigo falando que o Lionel Messi não tem mais nada a provar para ninguém. Eu falei, boa ideia, Renato, eu vou escrever. E eu conversei, então passou. Isso interessa. No dia seguinte eu cheguei e falei, Renato, dá uma lida aqui. Aí ele viu, eu gostei disso. Tá Eu querendo falei, mais? vamos, Não, obrigado. pra ele, vamos trabalhar isso. E ele, 2 dias depois, está publicado. Eu falei, Renato, está aqui o seu artigo publicado. Ele olhou e falou, cara, publicado mesmo. Aí. É isso. E eu acho assim que a gente